Capítulo 28. Competir ou cooperar? Se por um lado não fomos educados a escutar, por outro fomos e continuamos sendo completamente treinados a competir sempre e a qualquer custo. Por cada palmo de chão, por cada instante de fala, por mais reconhecimento, por tudo. Esse adestramento segue um fluxo lógico e, olhando para ele, torna-se bem fácil compreender a inevitável consequência. O modo competição é próprio da cultura da escassez, em que se entende que os recursos são poucos e insuficientes para todos. Portanto, é preciso lutar segundo a regra tática de que a vitória de um será a derrota do outro. O outro pode ser um adversário ou um aliado. Ao atacar servilmente o meu papel, acabo sentenciando o papel do outro. Ser meu concorrente, antagonista, inimigo. Quando os outros tornam-se oponentes, não nos sentimos mais componentes de uma mesma unidade. Por isso, o grande problema para a formação de licenciadas é fazer com que a disputa pela ascensão vertical não prejudique ou ameace a coesão horizontal. A cultura da cooperação desenvolve-se quando percebemos que os recursos são abundantes e estão mal distribuídos ou são escassos, e nós, tão vulneráveis, que só conseguimos alcançá-los por um esforço em conjunto. Isso aumenta a implicação e a importância proporcional de cada um, porque não está apenas obedecendo, mas sentindo-se autor conjunto de uma obra coletiva. Aqui teremos que escutar os outros, não apenas obedecer às ordens ou estratégias de ataque e defesa. Transitar do modo competição para o modo cooperação, ou seja, passar do oponente ao componente, é a tarefa do percurso da escuta. A passagem de hospedagem ao hospital, do hospício ao hospedeiro, não é um método, nem uma regra, muito menos um esboço de um currículo que não pode ser feito por meio de uma disciplina, mas exige certa relação ética com o outro. Essa relação pode ser formada, pode ser incentivada, e boa parte das grandes obras de cultura, de arte ou de literatura nos ensinam, pelo seu próprio desafio, como podemos aprender a escutá-la como parte formativa de nós mesmos. Deve estar ficando claro que a escuta não é apenas uma técnica ou um método, uma arte ou uma habilidade, mas uma ética. Quem fala em ética não fala, no nosso caso, em dizer o que é bem, o que é mal, mas em bem dizer. Dizer bem o que nos move. Encontrar as palavras e os tempos que nos aproximam ou nos distanciam. Como diz Eduardo Galeano, nós fomos educados para ver o outro como uma ameaça. E não fomos? Que criança nunca ouviu a frase "não fale com os trans"? Moldados pela competição e pelo medo, pela oposição entre a impotência e a onipotência, crescemos vendo um no outro um predador sempre à nossa espreita, pronto para abocanhar algo nosso muito precioso. O lugar à fila, a vaga no estacionamento, o posto do emprego. Diante desse terrível e ameaçador oponente, vou abrir meu coração para escutá-lo, buscando pontos comuns, termos compartilhados e lugares de mediação? Diante dele, eu vou criar uma ponte que nos ligue um ao muro que nos separe? Seria, no entanto, uma ilusão achar que onde há cooperação e solidariedade deveria haver menos conflito. Ao contrário, o ambiente cooperativo possibilita que os conflitos saiam das sombras e se apresentem, sem que necessariamente ocorra o confronto entre pessoas por conflitos e ideias. É justo dizer que a escuta verdadeiramente cooperativa, hospitaleira e hospitalar não implica apenas em concordância irrestrita, mas também, e na mesma dose, em divergência e dissenso, pois essas dissonâncias inevitáveis e potencialmente criativas encontram abrigo, destino e encaminhamento. No ambiente de cooperação, nos é permitido modular a distensão ou o aumento do conflito, por meio até mesmo de atitudes cooperativas, tais como polemização ou tensionamento de posições, que surgem aqui não para aniquilar o outro, mas para que a atenção e a intenção genuína de instigá-lo, movê-lo e para despertá-lo. Podemos dizer, portanto, que a escuta, no modo cooperação, envolve dois movimentos: trazer à luz o conflito onde há demasiado e consenso, e trazer consenso onde há demasiado dissenso. Mas esse passo depende crucialmente de processos que a psicanálise e a psicologia estudaram em torno da simbolização de conflitos.
Esses processos podem ser resumidos pela possibilidade de substituirmos conflitos reais por equivalentes simbólicos como o jogo. A escuta lúdica não é uma escuta inconsequente ou uma escuta inconsciente, mas uma forma de produzir um substituto virtual dos problemas reais para poder regressar a eles com o melhor ponto de vista e uma atitude menos parcial. O estado do jogo, a metáfora ou a alegria são cenários e simulações por meio dos quais tratamos o conflito pela palavra, antes de que esta seja substituída pelas ações. Mas como educar para uma escuta inclusiva, empática, cooperativa? Acreditamos não existir uma única resposta, nem a melhor nem a certa. O que existem são pistas, e na maioria das vezes elas são mais valiosas do que respostas definitivas. Essas pistas se encontram nas histórias que vivemos, às vezes camufladas em metáforas e às vezes bem ali à amostra, concretizadas em ações que deram certo, que não deram muito certo ou que deram errado mesmo. Cada um de nós, com certeza, tem um caso de encontro e desencontro para contar. Um dia em que uma única palavra mal compreendida pôs tudo a perder, ou o contrário, um simples gesto promoveu uma grande mudança na qualidade da relação. A ideia deste livro é justamente essa: oferecer algumas pistas. Capítulo 29. Três perguntas mágicas. Quem já deu aula já viveu essa cena. Quem já se sentou com mais de 3 adultos numa sala? Também. Pense naquela roda de novidades com crianças de 6, 7 anos contando na escola como foi o fim de semana. Imagine que a primeira diga que foi à praia. Instantaneamente, todas as outras crianças começam a gritar coisas como: Eu também fui à praia. Meu pai tem uma casa em Ubatuba. Minha tia vai para a Praia Grande. Uma competição danada. Ninguém tem tchuns para a praia do meu primeiro falante. Conhece algum adulto que faz isso? Que não escuta a novidade do outro, interessado que está em falar de si? Que quando você diz que voltou de Paris, ele começa imediatamente a falar como foi a viagem dele para a França em 1913. Alheio ao burburinho, engolidos pela luta pelo espaço de fala, nos tornamos solitários. Felizes por termos marcado um ponto no universo das existências, nos tornamos enfermamente visíveis. Podemos desaparecer enquanto o resto fica lá, discursando para ninguém no meio da disputa acirrada pela melhor e mais legal ida à praia de todos os tempos. Nessa cena, não é escuta lúdica, apenas reposição de combatentes da palavra. Durante muitos anos, lidei com situações exatamente como essa, sem saber muito como transformar o cenário. Não se tratava apenas de emudecer as crianças submergindo-as em silêncio disciplinar, subserviente e desorientado, coisa que vez ou outra conseguiria por decreto. Buscava algo que pudesse transformar a estrutura viciada naquele tipo de funcionamento individual e coletivo, até que o desespero criativo derivado da escuta desse fracasso recorrente me fez chegar a uma dinâmica transformadora: o jogo das três perguntas mágicas. Na verdade, a palavra mágica foi adicionada algum tempo depois devido aos resultados inesperados que a dinâmica proporcionou. Funciona assim: depois que o primeiro aluno falar que foi à praia, só é permitido contar sobre a própria viagem quando o grupo tiver feito ao menos 3 perguntas sobre a praia do outro, ou seja, depois de ter escutado suas 3 respostas. A dinâmica é realmente muito simples, mas só isso, que corresponde ao princípio da brevidade e concisão, gera tudo isso, que equivale ao princípio de extrair a maior potência de efeitos com menor manejo operacional. Lembre-se, quando discutir as regras do jogo se torna mais importante do que o jogo em si, há algo errado em curso. Há algo a mais para ser escutado na estrutura da situação. Nenhum grupo até hoje, e faço esse jogo há muitos anos, parou nas 3 perguntas iniciais. À medida que as respostas vão chegando, os alunos se empolgam e acabam fazendo muito mais perguntas, interessando-se e enriquecendo a viagem da protagonista. É a sequência de perguntas e respostas que permite que a transformação lúdica aconteça. No início, os questionamentos costumam ser mais concretos e objetivos. Onde era a praia? Fez sol? Com quem você foi? Conforme as primeiras respostas vão sendo acolhidas, novas perguntas vão adquirindo outro caráter, mais e mais profundo, detalhado ou pessoal. Por que sua mãe não foi? Você chorou quando seus pais se separaram? O namorado da sua mãe é legal? Todo mágico que se preza tem um número em que ele faz aparecer algo, como o coelho na cartola.
Outro em que ele faz a plateia ver uma coisa que estava na sua frente, aparentemente oculta, como uma carta do baralho. E um terceiro truque, em que ele transforma um objeto em outro, como o clássico lencinho que vira flor. O jogo das três perguntas realiza estas três proezas, conjura um campo de identificação. Isso permite ver no outro aspectos antes ocultos e, finalmente, transforma o modo competição em modo cooperação. A arte das perguntas consiste em entender que a pergunta já é em si uma resposta e uma intervenção sobre a situação na qual nos encontramos. Quem foca na pergunta como meio para obter uma informação relevante está, consequentemente, colocando em segundo plano a situação na qual nos encontramos e colocando em primeiro plano em seus próprios interesses. A educação para a escuta consiste em ensinar a fazer perguntas que alternem cooperação e competição, leitura da situação e leitura de interesses individuais, orientação para a decisão e orientação para a brincadeira. Capítulo 30. Sete escutas da língua tupi. Enquanto os filhos do homem branco são trancados em salas aprendendo que a diretora é um monstro e que escutar é uma coisa menor, indígenas da etnia tupi exercitam suas escutas do mundo. Para a sabedoria tupi, nós temos sete formas distintas e completamente de escutar. Elas estão em todos nós e cada uma costuma nascer com uma dessas escutas mais desenvolvida, como uma característica pessoal. Desde pequenos, conforme seu modo de criação, são levados a reconhecer e praticar a escuta de si e do outro como um processo contínuo e evolutivo. A regra geral pode ser chamada de perspectivismo, ou seja, minha escuta deve reconhecer a perspectiva do outro na qual estou incluído. Ser visto e reconhecer minha posição no olhar do outro e, a partir disso, concluir qual a perspectiva que me cabe. Parece que é atitude compatível com o que aqui estamos chamando de escuta empática. Dentro disso, distinguem-se sete formas de escuta, e são elas. Número 1. Ouvido direito. É um modo de escuta associado ao masculino, não como gênero, mas como atitude propositiva, ativa e impulsiva. Ouvido esquerdo, que é a escuta associada à energia feminina, tida como passiva, apreciativa ou sem filtros, no sentido de maior acolhimento e abertura, pois não seleciona ou dirige a fala do outro, é o ouvido de quem gosta de assuntar. Número 3, ouvido terra. Forma de escuta baseada no corpo e na receptividade global, mais tátil e concreta do que a que se pratica com os ouvidos. Percebe o ambiente com ênfase em suas pequenas diferenças. Ouvido água é a escuta dos pescadores de afetos emocionais e sentimentos. Ela flui como a água, ora formando cascatas, ora em corredeiras intensas, ou ainda em vagarosa amorosidade, até mesmo formando lagoas ou poças pantanosas. Ouvido ar é a escuta reflexiva ou filosófica, que nós entendemos como de mais curadores de alma, disposta a acolher e acolher aquilo que é mais reflexível ou argumentativo, construindo cenários e futuros possíveis, assim como histórias imprevistas. Ouvido fogo é a escuta intuitiva ligada às narrativas enigmáticas. É uma forma de escuta que convida para a ação, para a decisão, assim como para a solidariedade e comunidade entre as pessoas em torno de uma história ou de um sentido comum. Ela faz e se faz valer de paisagens e cenários sonoros que aguçam a curiosidade em busca de possibilidades escondidas em uma determinada situação ou pessoa. E por último, todos os ouvidos integrados, que é a escuta ampla e totalmente integrada, acessada por poucos. Envolve coordenar os sucessivos movimentos cooperativos e competitivos, em um esforço simultâneo de acolher e transformar a situação pela ação conjunta dos participantes. Aproxima-se do que chamamos neste livro de escuta empática e lúdica do líder escutador. Os tupis aprendem a escutar nas trocas cotidianas em comunidade, transmitindo histórias e fazendo perguntas. Treinados desde sempre a perceberem e exercitarem suas escutas, os indivíduos da tribo vão igualmente reconhecendo qual a característica de escuta de cada integrante da aldeia. Esse conhecimento permite que, num diálogo, usem expressões e verbos que vão acender a escuta do outro ao modo de iscas para a curiosidade. Por exemplo, se reconheço no outro a escuta terra, concreta e tátil, posso, por exemplo, iniciar a conversa dizendo: "Sabe o que me toca em você?" Se meu interlocutor possui uma escuta fogo,
visão e imaginação, eu posso instigá-lo empregando expressões como veja só ou imagina uma coisa. Quando reconheço a escuta predominantemente água, que é afetiva e emocional, ajusto minha abordagem enfática para expressões como eu sinto que, assim como se percebo diante de alguém que me escuta de forma reflexiva ou mental, que é escutar, posso utilizar algo como quero que você reflita sobre um assunto. Fazer o diagnóstico da escuta é um passo muito importante. Perceber que seu líder tem uma escuta mais terra, tipo pão, pão, queijo, queijo, você escutaria o caminho chegando com informações concretas, trazendo dados. Eventualmente, você sente que ele não lhe dá a devida atenção, mas isso pode ser apenas e tão somente um desconforto de modos preferenciais de escuta. Reconhecer que a pessoa em quem você está interessado tem uma escuta mais aérea, ou seja, reflexiva ou mental, pode evitar abordagens que a deixariam com a impressão de que você é ou está sendo muito terreno e concreto, ou até mesmo chato. Mas não imagine apenas que você deveria se adequar ao tipo de escuta do outro. É muito importante ler em si mesmo qual o seu tipo de escuta preferencial, ou pelo menos qual está em vigor ou preponderância naquele dia e naquela situação. A regra é recíproca, pois alguém que não consegue ou não se interessa por ler seu estilo de escuta talvez não seja mesmo a melhor companhia para você. A importância da escuta para os povos tupis se traduz no termo que utilizam para designar o cacique, Ancaguatara. Esta palavra significa cabeça boa de escutar. Aqui se torna irresistível fazer uma comparação com os homens brancos que admiram líderes que falam bem, enquanto nossas populações ancestrais consideram líder aquele que melhor escuta. Capítulo 31. A arte de perguntar. Entramos na escola com olhos e ouvidos abertos, curiosos, investigadores, detetives, cientistas por natureza. Costumamos sair dela como viseiras. No lugar das perguntas, respostas prontas. No lugar da curiosidade, obediência. Talvez a maior diferença entre a cultura ameríndia e a nossa, no que se refere à educação, esteja justamente na discrepância entre ensinar e aprender. Enquanto confinamos nossas crianças em salas com professores que lhes ensinem o mundo, os tupis oferecem o mundo aos seus filhos para que eles o aprendam. Isso muda tudo. Ensinar é esperar respostas, aprender a fazer perguntas. Certa vez perguntaram a Isidor Isaac Rabi, vencedor do Prêmio Nobel de Física de 1944, qual era o motivo de ter se tornado cientista. Ele respondeu que teria sido por causa de sua mãe. Explicou que em sua infância, na saída da escola, enquanto todas as mães da vizinhança perguntavam: Filho, o que você aprendeu hoje? Sua mãe lhe indagava: Filho, o que você perguntou hoje? Bons jornalistas, assim como palhaços e psicanalistas, incorporaram a regra dos 5 porquês que definem a apuração de uma notícia ou acontecimento: quem, o que, quando, onde e por quê. Note que as perguntas têm uma ordem, só a última procura relações casuais, sendo as 4 anteriores descrições do acontecimento. Isso já nos indica um erro básico do mau escutador: julgar antes de investigar. Escutar presume, antes de tudo, reconstruir. Outro conceito jornalístico importante é o de pirâmide invertida. Segundo Carl Tui, antes de divulgar, noticiar ou responder a um acontecimento qualquer, é preciso compilar, isto é, colher versões, examinar variedades de pontos de vista ou zonas de interesse que estão envolvidas no acontecimento. Limpar, isto é, separar as reações exageradas ou amortecidas, as interpretações e as versões envolvidas no evento. Contextualizar, ou seja, inserir o ocorrido em uma série histórica, mostrar como ela se conecta com outros eventos ou que ele depende de uma cadeia de causas, razões ou motivos para se tornar compreensível. Combinar, isto é, articular a mensagem que será dada com outras, assim como checar as versões com os envolvidos, quando possível, para que as suas fontes aprovem ou pelo menos acompanhem o que você irá noticiar. E comunicar, que é tornar público e manifesto um acontecimento, torná-lo relevante e contributivo para a formação de opiniões e concorrer para o esclarecimento das pessoas sobre o que determina suas vidas.
Em tempos de pós-verdade e fake news, é esse trabalho que estamos deixando de ter. Lemos títulos e cabeçalhos e antecipamos a notícia, identificamos quem enviou a mensagem e antecipamos do que ela é feita, e nos quais estamos fortemente guiados pelo viés de confirmação, ou seja, reencontrar no que o outro está dizendo apenas o que queremos ouvir e não o que ele está efetivamente dizendo. É por isso que as pessoas sentem que são escutadas cada vez menos, que vivemos em bolhas autoconfirmatórias e que, apesar da imensa facilidade de recursos para confirmar, desmentir ou problematizar algo, na realidade, não damos ao trabalho do rigor das perguntas ou ao esforço da apuração de fatos. Até aqui, estamos aproximando a arte de fazer perguntas do processo de escuta. Porém, essa aproximação tem limites e o mais óbvio deles é o que nas 5 perguntas e 5 movimentos de apuração da notícia. Falta uma nas quais palhaços e psicanalistas concentram suas energias. E a pergunta é: como? Como alguém diz o que diz é uma chave essencial para entender o dizer. As perguntas que se orientam para o como podem ser distribuídas entre as que nos ajudam a verticalizar a conversa, aprofundando temas e assuntos, as que mudam a marcha da conversa, seja por aceleração e lentificação, ou para ir para frente ou para trás no contrato entre os interlocutores, e também as perguntas que checam como estamos indo e como estamos nos sentindo com o outro naquela pequena viagem feita de palavras. As perguntas de aprofundamento podem ser chamadas de pergunta snorkel. O snorkel é um equipamento de mergulho utilizado para respirar embaixo d'água. Há pessoas que, em certos assuntos, estão munidas de verdadeiros tanques de oxigênio e parecem ser capazes de viver no fundo do mar por horas, mas cada um tem o seu snorkel que habita e que o habilita a mergulhos mais ou menos profundos. O mergulho, é claro, dependerá do tipo de mar onde ele acontece. Em águas revoltas e movediças, como as que envolvem certos temas polêmicos, você pode estar com o melhor snorkel do mundo e logo se sentirá asfixiado. Há outros temas nos quais todos podem mergulhar perfeitamente e costumam ser um ótimo campo de experimentação para todos os outros 2 tipos de perguntas. As perguntas contrato ou contrato alteram a relação de pacto ou de contrato comunicacional entre quem diz e quem escuta. Elas são geralmente organizadas pelo antagonismo. Por exemplo, quando você está de boca aberta e o dentista, com o motorzinho na mão, te pergunta: está doendo? Ele está negociando um contrato, pedindo permissão para aprofundar os procedimentos. Saber quem é quem na conversa pode se transformar em uma tarefa chata e desinteressante quando se trata de uma competição para ver quem sabe mais, quem aparece mais, ou quem tem a melhor imagem para a selfie. Boas conversas têm seu foco no encontro, oscilando e aprofundando para um ou para o outro interlocutor. Mas, como vimos antes, a oscilação entre competir e cooperar é uma dimensão incontornável da escuta e pode ser aprimorada desde que possamos passar na competição entre um e outro para a competição entre nós e o outro. Isso gera laços baseados na exclusão ou no ataque a um terceiro, como a fofoca e a intriga, mas também nos faz passar da competição entre indivíduos para a cooperação entre indivíduos e a competição contra causas. Por exemplo, juntos contra a ignorância, juntos contra os que propagam a violência, juntos contra quem escreve livros sobre a escuta, etc. Essas perguntas são perguntas contrato, pois elas recapitulam, estabelecem ou transformam as regras da conversação, os pontos estabelecidos e os que ficaram para trás. É como se estivéssemos em um jogo que define suas regras durante o percurso. Por fim, existem as perguntas contrato ou contato, ou seja, as que alteram a relação de quem fala com o que ele mesmo está dizendo. Está falando a verdade? Está brincando? Está testando para ver até onde acredito? São as perguntas que investigam o grau de adesão ou de convicção ou de certeza que alguém apresenta em relação ao que está dizendo. O outro acredita naquilo ou está te dizendo apenas para produzir um efeito sobre você? Por exemplo, te provocar. Aqui podemos colocar as perguntas: sobre que tipo de filme está sendo produzido pela conversa? Documentário ou ficção? Que tipo de seriedade podemos localizar na conversa? Estamos mentindo? Estamos brincando? Estamos nos enganando, repetindo apenas o que achamos que o outro quer ouvir?
Escutar é abrir-se para a experiência, acolhendo a vulnerabilidade e a contingência que introduzem viradas na conversa. Ou seja, quando passamos, por exemplo, da comédia para a tragédia, do drama para o épico, do mais baixo ao mais alto, do discurso técnico ao erudito, ao discurso popular e casual. Essas perguntas podem ser chamadas também de perguntas contato, no sentido que devem ser feitas com cuidado, pois elas exploram o tipo de encontro que está em curso, alterando ou reassegurando o nível de empatia e de lucidez da conversa. Capítulo 32. Fala que eu não te escuto. Quando eu estava no ensino médio, o que faz muitos anos, que parece então outra encarnação, comecei a reparar que alguns professores não nos escutavam. A gente perguntava uma coisa, eles respondiam outra. Às vezes, até escutavam, mas apenas uma parte da fala, e por isso respondiam o que achavam que teria sido a pergunta, se ela pudesse ser feita inteiramente. Diante desse diagnóstico, resolvi fazer uma brincadeira que acabou se tornando uma mania da turma do fundão. Passei a enfiar palavras absurdas na frase para ver se os professores escutavam. Por exemplo, professor, qual o resultado dessa evacuação de segundo grau que está na lousa? Professora, na Península Ibérica, quais países fazem fronteira, Portugal e Espanha? Os queridos docentes nunca perceberam e tampouco entendiam por que ríamos tanto quando me respondiam. O que poderia ter de tão engraçado na fronteira entre esses dois países? Um dos professores tornou-se nosso alvo predileto. Ele era chato, intransigente, não deixava ninguém ir ao banheiro antes de tocar o sinal. Como vingança pela tortura urinária, passei a fazer com ele o seguinte teste de escuta: Professor, posso ir ao banheiro? E ele: Não pode, só no final da aula. Um minuto depois eu repetia: Professor, posso ir ao banheiro? E ele, ficando irritado: Já disse que não, só depois do sinal. Então eu dava mais um minutinho e, apontando para a porta, perguntava: Professor, o seu pinto sobe? E ele, irritadíssimo: Já falei que não, só depois do sinal. Como o leitor pode perceber, a turma do fundão era realmente muito empenhada e comprometida com a nossa aprendizagem. Estudávamos por meio do método científico, observamos a realidade, pensávamos um fenômeno observando nossa realidade, levantávamos hipóteses para esse fenômeno e realizávamos experiências para comprovar nossas teses. 30 anos depois, eu já era um dedicado pesquisador da escuta e resolvi fazer uma série de 3 vídeos inspirados naquele experimento da escola. A ideia era sair às ruas perguntando quais absurdas e coisas absurdas e ver o que acontecia. Chamei 2 sobrinhos para brincar a série comigo. O mais velho filmou e editou, e o mais novo fez as legendas. Como a gente não tinha recursos, gravamos tudo com celulares que fizeram papel de microfones e câmeras quase ocultas. O resultado foi tão hilário quanto estarrecedor. Quase ninguém escutou realmente o que eu falava. Em uma das cenas, para o carro da porta de um condomínio e peço licença para passar, dizendo: Tudo bem, eu vou na rua Piraí sequestrar o seu Antônio. A resposta do porteiro foi: Fique à vontade. Em outra cena, também de dentro do carro, pergunto a um pedestre: Sabe onde tem um banco? Quero estourar o caixa. O pedestre pergunta: Itaú? Eu repito: Sim, um caixa para estourar. E ele atenciosamente nos indica o caminho. Cenas assim se repetem ao longo dos 3 episódios. A série virou um sucesso e conversávamos com muita gente sobre os vídeos: jornalistas, psicanalistas, pedagogos, fonoaudiólogos e neurocientistas. A conclusão a que chegamos? Várias, nada definitivo e todas complementares. Uma das explicações é que o nosso cérebro naturalmente seleciona parte do que chega até ele. Isso acontece porque, senão, dá um tilt. Imagine se todos os estímulos a cada segundo tivessem que ser minuciosamente decifrados. Seria um gasto gigantesco de energia. Para você ter uma ideia, o cérebro de outros primatas consome em repouso cerca de 8% de energia do corpo, enquanto o nosso utiliza também em repouso 25%. Como não temos pré-catalogada a hipótese de alguém chegar na portaria de um prédio e perguntar educadamente se pode fazer um sequestro, ele descarta essa opção para não gastar preciosa energia com isso. Reza a lenda que quando as caravelas apareceram em alto mar pela primeira vez, nossos índios não conseguiam vê-las, porque aquilo era tão inédito que seus cérebros não conseguiam registrar.
Outra explicação para não terem me escutado nos vídeos pode ser o estado da saturação em que vivemos. São muitos os estímulos, as solicitações e as responsabilidades. O filho, a filha, o marido, o patrão, o prazo, o condomínio, a escola, a sogra, as redes sociais, o e-mail e nosso sentimento básico é de atraso, de insuficiente diante de tantas coisas, pessoas e demandas para escutar. Se já é função natural do cérebro selecionar para economizar energia, aí é que ele te coloca no automático mesmo. Chegamos nesse automatismo de teoria da Coca-Cola. Segundo o Instituto de Pesquisas Tebas Dunker, 93% das vezes em que você pede Coca-Cola só com limão, você recebe Coca-Cola, limão e gelo. Já passou por algo parecido? Faça um teste. Quando comprar alguma coisa na padaria ou farmácia, na hora de pegar o produto adquirido e ir embora, não diga muito obrigado, e sim, até logo, um abraço. Conte quantas vezes ouvirá de volta. De nada. Outra hipótese para a surdez social revelada pela websérie é que há nos vídeos uma incongruência entre o que digo verbalmente e o que é dito, entre aspas, pela minha linguagem corporal e posição de classe, denunciada em meu modo de vestir e falar. E essa incongruência que deveria confundir as pessoas é suprimida do circuito da comunicação. Estudiosos da paralinguística, ou seja, a ciência da linguagem não verbal, argumentam que quase 60% da mensagem é determinada por propriedades da linguagem como entonação, melodia, volume e tom de voz. Se há uma sincronia ou simpatia, nosso eixo corporal se alinha com o do nosso interlocutor em uma atitude corporal de espelhamento espontâneo. Uma cruza as pernas ou braços, ou o outro faz isso também. Se usa as mãos, o outro tende a acompanhar. Isso não vale apenas para a interação cooperativa, mas também se estamos em uma relação angonística, que levanta a voz, o que segue, se uma silencia, o outro também. Isso é particularmente chocante. Nós ajustamos automaticamente nosso tom de voz, nossa posição no espaço, de tal forma a entrar no campo de captação visual ótimo para a formação do foco. Tudo isso sem saber. Mães são capazes de reconhecer o choro de seus filhos em meio a uma multidão de bebês semelhantes. Bebês são capazes de reconhecer e se acalmar com a presença do ritmo cardíaco preciso de suas mães. Esses sinais de simpatia podem ser revertidos quando queremos detectar discordância ou antipatia. Por exemplo, cruzar os braços quando você não cruzou os seus, elevar o volume da voz quando você não o fez, desalinhar a posição do torso. Isso sem falar em sinais de ansiedade, como tocar-se na face ou nos cabelos, ou de sedução, como mostrar delicadamente a palma das mãos. Muitos neurocientistas e divulgadores das novas ciências do cérebro insistem em truques que podem nos fazer parar de antecipar sentimentos e fraquezas e franquear zonas de suspensão e descontinuidade em nosso cotidiano. Aparentemente, isso preserva o funcionamento cerebral e talvez previna certas formas de demência. Por exemplo, faça um novo caminho para o trabalho ou para casa. Escove os dentes com a mão esquerda, se for destro. Varie a posição da mesa para almoçar ou jantar. Isso literalmente muda o ângulo que você vê as coisas. A variação de estímulos estéticos segue a mesma direção. Crie uma lista inusitada de músicas, tipo de canções folclóricas da Malásia. Há exercícios para surpreender-se, por exemplo, peça para o garçom escolher seu prato. Finalmente, há as dicas para recuperar certas conexões entre cognição e psicomotricidade, como, por exemplo, escrever uma carta para alguém usando caneta e papel ou criar um concurso de mentiras no próximo encontro de amigos. Todas essas recomendações tentam, de uma forma ou de outra, recuperar sua capacidade de se fazer presente, atento e receptivo para diferenças. De fato, essa é uma atitude importante para poder escutar os outros. Capítulo 33. 7, 38, 55. Na convocação para a Copa do Mundo de 2018, o técnico Tite justificou ter chamado o jogador do Grêmio de Porto Alegre, Pedro Jeromel, com o seguinte argumento: tecnicamente ele tem sido consistente, mas há fatores difíceis de explicar, coisas subjetivas que só quem está no dia a dia percebe. O olho no olho, as relações, a conduta. Ele vai para a reserva e mantém a postura, a linguagem corporal.
O fator decisivo para o zagueiro ter sido convocado foi, portanto, o que seu corpo contou, entre aspas, para a comissão técnica. Sou bom de relacionamento, estou junto, contem comigo. Sim, falamos com o corpo. Sim, escutamos o que nosso corpo fala. Se você quer ver ou quiser ser convocado para a seleção dos seus sonhos, um emprego, uma promoção, uma viagem com os amigos, tem que ter consciência de que a sua expressão vai muito além das palavras, gestos, atitudes, posturas e olhares. Sua atitude de escuta, não só de fala. Na década de 60, o cientista e psicólogo armênio Albert conduziu uma série de pesquisas que resultou na teoria conhecida como 7, 38 e 55. Segundo essa teoria, quando comunicamos nossas emoções, 55% é transmitido por meio da nossa linguagem corporal, 38% pela nossa voz e apenas 7% vem do conteúdo da mensagem, palavras e seus significados. O melhor jeito de compreendermos essas três dimensões é lembrarmos de duas mensagens com as nossas mães. Cena 1. Comunicação verbal. Musicalidade das palavras. Você, criança, brincando no quarto e sua mãe te chamando de longe. Seu nome é sempre o mesmo, mas pelo tom de voz dela, você já sabe se era coisa boa ou ruim. Cena 2. Comunicação corporal. A face. Você, criança, brincando no quarto. Sua mãe surge na porta, sem precisar dizer uma palavra. Você já sabe se ela tinha feito um bolo ou acabado de descobrir que você tinha quebrado um vaso chinês. Acreditamos que o aprendizado de como escutar os outros passa fundamentalmente por aumentar a credibilidade do que estamos sentindo e hospedarmos a sensação de esquisitice que nos chega quando percebemos alguma dissonância entre os aspectos verbal, vocal e corporal da mensagem. Mas sejamos sinceros, nem sempre é isso que fazemos. Muitas vezes passamos por cima dessas sensações que nos incomodam por acharmos que foi impressão minha. E, no fundo, escolhemos nos fiar em um aspecto em detrimento do outro, geralmente em função do que estamos querendo escutar. Entre confiar no dito ou no dizer, em geral, nos ensurdecemos ao desconcerto das outras vozes que nos chegam. Ignoramos que escutar se faz com todos os sentidos e não apenas com a nossa audição. Perdemos, por exemplo, comer um prato de comida e aquilo não nos dizer nada. Por outro lado, há pratos que contam histórias, um tempero que lembra a casa da vovó, um cheiro que nos remeta às palavras do pai no almoço de domingo. Assim como podemos escutar com o olfato ou com o paladar, nosso olhar nos ajuda a ler o que o outro está tentando nos dizer. Mas atenção, quando nos encontramos com inconsistências, incoerências e contradições, tendemos a achar que a comunicação precisa melhorar de tal forma que a mensagem ou a demanda emerge com mais clareza. Ora, na maior parte do tempo, essa é a exceção e não a regra. Ou seja, na maior parte do tempo, escutar o outro é escutar essas dissonâncias e incongruências como a própria essência da mensagem, como diria Clarice Lispector. Porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Pensava que somando as compreensões eu amava. Não sabia que somando as incompreensões é que se ama verdadeiramente. Todo palhaço já passou por alguma situação em que percebe que a plateia está dizendo sim, mas gritando silenciosamente não. Pedimos, por exemplo, para o público fazer algum movimento rápido com os braços. Eles até fazem, mas com tônus zero, vozes fracas, movimentos vagarosos. A pior coisa que se pode fazer nesses casos é fingir que está tudo bem. Seguir adiante significa carregar a falta de conexão como um fardo para ambos os lados. A melhor saída para o palhaço nessas situações é expor o que está sentindo. Gente, tô até com vergonha. Tenho a impressão de que foi uma péssima proposta. O senhor ali no fundo, em vez de levantar o braço, levantou só o mindinho. Assim, essas ações dessa forma costumam nos reconectar. Que bom, o palhaço está percebendo o que estamos sentindo. Também quando as intervenções psicanalíticas são seguidas por um eu sabia que você ia dizer isso, sentimos que estamos errando no tempo, na forma e no que vai adiantar repetir aquilo sem modificar nosso dizer. É preciso acolher o fracasso de escuta da mesma forma que o sucesso. Na verdade, com o tempo aprendemos que o senhor da conversa é a própria continuidade e que, portanto, não devemos levar muito a sério elogios e críticas, principalmente se não se confirmam na sessão ou na sucessão dos acontecimentos.
Isso acontece porque a representação que fazemos da situação é muito menos importante e eficaz no processo transformativo do que a realidade do encontro e dos acontecimentos. Pacientes inertes, como uma pedra, podem saudar progressos no tratamento, assim como analisantes que se declaram paralisados podem estar em meio a uma tempestade de mudanças não percebidas. O truque, nesse caso, consiste em dar uma razão e legitimidade à posição terceira no interior da comunicação. A posição terceira ou simbólica é aquela palavra, gesto ou voz que produz um sentido que ultrapassa as opiniões e as representações dos envolvidos no encontro. Mais ou menos como é uma partida de futebol, em que os comentaristas podem achar uma coisa ou outra, mas quem decide é a bola na rede. Na relação palhaço-plateia, a melhor forma de conferir o que foi entendido quando a voz do outro nos diz uma coisa, no entanto o corpo outra, é sermos os mais sinceros possíveis. Sinceramente, sinceridade é diferente de fraqueza. Fraqueza leva em consideração o que você precisa dizer, e ponto final. A sinceridade considera que há alguém do outro lado e que há, portanto, de se cuidar das palavras. Isso não tem nada a ver com dourar a pílula, fazer rodeios. Tem a ver com o desejo de falar e ser escutado, com saber diferenciar crítica de ofensa. Tem a ver com abrir mão da violência e não do que tem que ser dito. Sinceridade, portanto, não é sincericídio, e a prática da franqueza deve ponderar o quanto de verdade realmente importa para a situação e qual é o limite em que o franco torna-se cínico. Capítulo 34. Brinco, logo escuto. A escuta lúdica. Outubro de 1962. Crise dos mísseis. Kennedy reúne-se com o alto escalão do seu governo e a cúpula militar americana está diante de um impasse. Os Estados Unidos haviam dado um ultimato à União Soviética para que retirasse suas ogivas nucleares instaladas secretamente em Cuba. O aviso era claro: ou a URSS retirava os mísseis do país caribenho, ou os Estados Unidos bombardeariam Cuba, Moscou e o resto do mundo seria arrastado para o outro mundo. Nikita, líder soviético, porém, estava irredutível. Hey, baby, mamar na vaca você não quer. Se vocês instalam suas bombas aqui do lado, na Turquia, por que eu não posso instalar as minhas aí perto de vocês? Eu tiro os mísseis se vocês tirarem os seus. Passaram-se já 13 dias desde o início da crise, o mundo todo na trágica expectativa de uma guerra nuclear. O alto comando militar pressionava fortemente o presidente americano para que ele desse logo a ordem de ataque, antes que eles os façam. Consta que, sem dizer muitas palavras, John Fitzgerald Kennedy retirou-se da sala presidencial, retornando a ela 2 horas mais tarde com a esperadíssima solução na cabeça. Ligou então para o líder soviético e disse algo assim: Tá bom, se vocês retirarem os mísseis de Cuba, a gente também tira os nossos da Turquia, mas não pode contar isso para ninguém. Por enquanto, tá? É segredo, senão o pessoal aqui vai ficar e vai cair de pau em cima de mim. Proposta feita, proposta aceita. O mundo não acabou e aqui estamos nós para contar a história. Uma pergunta: o que você acha que John Kennedy fez nas 2 horas em que se ausentou da sala presidencial? Estudou diplomacia? Traçou um perfil psicológico do líder soviético para saber o quanto e qual a situação estava russa? Pesquisou como seus antecessores resolveram dificuldades semelhantes? Nada disso. John Kennedy foi nadar. Ele poderia ter ido jogar golfe, gamão, passear em um museu ou andar a esmo pela cidade. O importante para nossos propósitos é que ele teve que sair da situação para regressar a ela com uma nova e solucionária perspectiva. Há uma prática que nos acompanha desde criança e que nos ensina a recriar o mundo e seus problemas de forma simulada, ainda que séria e atenta, de tal forma que nos prepara para vivê-lo melhor. Essa prática é a brincadeira e a atitude necessária para que isso é a atitude lúdica. Em um célebre obra, Homens Ludens, que reflete sobre o papel do elemento lúdico nas sociedades, Johan, historiador de linguista holandês, afirma que nós somos regidos por 3 eixos essenciais. Eixo sapiens, que é pensar, representar e planejar. Eixo faber, que é executar, trabalhar e ocupar-se. E o eixo ludens, que é sentir, brincar, criar.
No eixo sapiens, representando pelo nosso cérebro, reside o intelecto, a capacidade de pensar, de fazer estratégias, de refletir. No eixo Faber, simbolizado por nossas mãos, está a capacidade de ação, de colocar em prática, de agir concreta e coordenadamente. O eixo Ludens, figurado por nosso coração, é onde reside a capacidade de brincar, os sentimentos estéticos e as emoções colaborativas e antagonistas. Para o Izinga, esses três eixos são integrados, mas infelizmente nós não fomos educados para acreditar que estejam em pé de igualdade. Nossa ação útil no mundo é frequentemente acreditada e creditada apenas às nossas capacidades de pensar e de executar, como se fôssemos apenas cabeças intelectuais e não executivas. Na frente da maioria dos departamentos das empresas existe a placa invisível, mas que todos enxergam bem. Deixe seus problemas pessoais de lado e do lado de fora, como se a faculdade de sentir e se emocionar fosse coisa de gente fraca, como se houvesse em nossas costas uma chave profissional pessoal, ou como se no coração existisse um botão on e off. Poucos dias antes de escrevermos este capítulo, fizemos um treinamento com a equipe de vendas de uma grande empresa. No final da atividade, uma das pessoas da área se emocionou e, no mesmo instante, alguns fizeram piadas com isso. A ideia de que as emoções são risíveis e ridículas está incutida em nossa sociedade e no nosso meio de trabalho. Isso se liga ao fato de que certas emoções nos fazem sentir vulneráveis e o risco dessa vulnerabilidade se atrapalhar provoca uma reação defensiva e repressiva por parte do grupo. Ludens nos conduz à lucidade, que é a nossa capacidade inata de brincar, de jogar e que está sempre viva em nossa criança interior. Conectar-se com a lucidade é permitir que nossa criança, escondida lá dentro, apareça aqui fora. A palavra criança, por sua vez, deveria e deriva de criar. Lembre-se de quando você era pequeno ou pequena. Você não criava e recriava o mundo ao seu redor o tempo todo. Meu quarto poucas vezes foi o meu quarto. Ele era um planeta desconhecido, o deserto do Saara, um oceano revolto ou um campo de batalha para o qual minha espada era o que eu tivesse à mão. Uma régua, uma caneta, um pedaço de papel enrolado. Quem já não fez essas coisas? Se pensarmos que o maior criador no universo é Deus, e para os ateus isso vale como metáfora, isso significa que quando silenciamos as nossas crianças, estamos silenciando também a nossa capacidade de criar o mundo que queremos. Uma vez aceito isso, devemos nos resignar e viver no mundo em que os outros criam para a gente, com suas regras que já vêm prontas. Nosso grande desafio é promovermos o encontro do adulto que somos com a criança que acreditamos ter sido, mas que continuava viva em algum lugar de nós. Fazer o concílio da experiência com a inocência, essas duas sabedorias complementares, requer alternância de focos e capacidade de sair e entrar das situações. Assim, quando o adulto titubear, o pequeno lhe puxar para a frente, vai. E quando a criança interna estiver muito afoita ou imprudente, a experiência do adulto vai lhe dizer: espera, calma. Ludens originou a palavra ludere, que significa ilusão. Costumamos olhar para as ilusões como algo nocivo, que nos tira da realidade, coisa de quem não tem os pés no chão. Mas o que faz o mágico com suas ilusões se não nos mostrar outra realidade que estava ali bem na nossa frente e que não conseguíamos ver? Ludere, portanto, nos remete a enxergar novas possibilidades ou oportunidades. É no eixo Ludens que reside nosso potencial inovador. A mesma coisa acontece com a palavra diversão, prima irmã da ludicidade. Diversão deriva de divertere, que significa voltar-se para o outro lado. Mudar, portanto, o ponto de vista. Quando John Kennedy, no auge de mais uma grave crise política mundial, retirou-se para nadar, ele se conectou com seu eixo Ludens e permitiu que a escuta lúdica brotasse do silêncio que se faz quando damos uma pausa para o cérebro. Só então ele conseguiu escutar a voz das novas possibilidades que estavam ali, imersas no ruído dos seus pensamentos. Embora desde sempre brincar faça parte do meu dia a dia, eu nunca tinha pensado sobre a escuta lúdica. Foi meu pai quem me apresentou a ela, mas ele nunca soube disso. Veja só no capítulo a seguir.